Isso não foi um plano, educação domiciliar, mas a minha filha estava na escola, ela estudou em 3 escolas diferentes, a gente foi percebendo algumas questões e a gente achou que o melhor era a gente ficar com elas em casa mesmo. Dia de Point. E que dia do mês que é? Dia do mês, 28. 28 de... Qual é o mês? De setembro. A gente achou que o melhor era a gente ficar com elas em casa mesmo, que a gente tinha mais autonomia, assim, em N questões, assim, no conteúdo, na intensidade do conteúdo, por exemplo, em ênfases, por exemplo, dar ênfase em artes, ênfase em leitura. Por exemplo, a gente não teria condições de colocar 3 crianças numa escola particular. E estando agora em casa, a gente pode usar a nossa renda de maneira mais focada. A gente decide os livros, a gente compra livros, a gente paga um curso extra que a gente sinta a necessidade que elas façam. É um movimento de responsabilização, principalmente da família, pela escolarização dos filhos, que pode ser ou diretamente os pais, né, ensinando os seus filhos, ou a contratação de professores. O que a gente faz é, a gente acorda, aí trocar de roupa, arrumar a cama, vir tomar café da manhã. Aí depois do café da manhã, é onde a gente tem o nosso tempo formal mesmo, assim, sentado na mesa, com lápis, escrevendo, ou fazendo alguma leitura. E é impressionante que elas conseguem aprender. O que se destaca na fala dessas famílias é a ênfase que cada família pode dar às questões da individualidade da criança, né? Então, o que é aquilo que a criança mais tem afinidade, ou que ela mais tem dificuldade, e aí a família vai poder focar nisso, ajudar nessa questão. Porque estando em casa, a gente acaba tendo mais tempo e a gente consegue controlar melhor a dinâmica. A criança cansou daquela atividade, para um pouquinho, faz outra coisa. Elas poderem também ter mais tempo em contato com a natureza, ao ar livre, mais tempo no sol, mais tempo na grama, na terra, se sujando, né? Que às vezes na escola ela não tinha tanto tempo, né? Aqui, ó, embaixo da flor. Esse gordinho aqui já é um pepino crescendo. Achei um pepino. A última pesquisa que fizemos em 2016 dava conta de que 32%, né, quase um terço dos pais das famílias educadoras no Brasil tiravam os filhos da escola. O principal motivo era poder dar uma educação mais personalizada aos seus filhos. E tem os motivos que eu diria que são negativos. A insatisfação com a qualidade do ambiente escolar, motivada por eventos de violência, esse ambiente bullying. Não só escolhi o homeschooling, como hoje eu sou uma grande defensora e promotora da ideia, né? Porque eu vejo o que as crianças laudadas sofrem na escola. Elas não têm direito à segurança dentro das escolas, com supervisão dos adultos. Isso não acontece, essa supervisão. A socialização fora da escola, ela tem acontecido de forma muito mais prazerosa, muito mais saudável. A crítica em relação à socialização ou à falta de socialização na prática da educação domiciliar, ela é muito constante aqui no Brasil. Eu costumo dizer que, na minha avaliação, ela é um argumento bastante frágil. E frágil em que sentido? Não estando dentro da escola, essas crianças têm muito mais tempo e possibilidade de socialização com diferentes pessoas do que se estiverem dentro da escola, e aí vem a crítica novamente à escola, limitadas a uma socialização entre pares. Então é muito comum a gente ouvir isso das famílias que praticam educação domiciliar. Aqui, de que socialização você está falando? O fato da criança passar 6, 7 horas dentro de uma instituição, numa sala de aula com 35 crianças de 7 anos, isso é chamado socialização? Uma crítica que os colegas fazem a essas famílias é pensando em um contexto de socialização muito distante do real, do que acontece nas escolas. Muitos desses pais, eles tiraram os filhos da escola porque aconteceram pequenas tragédias com seus filhos na escola. Eu tenho 5 filhos, sendo que comigo estão 3. Que a mais nova tem vários transtornos, incluindo
suspeita de transtorno do espectro autista. A primeira escola problemática, desde a direção até os professores. Consegui a mudança das 2 meninas baseadas no relatório pedagógico para Cristal. Aí eu só pedi para trocar de escola. Porém, os traumas da Cristal já estavam tão grandes que foi nessa época a gente começou a medicar. Conversei com as meninas o que elas achavam de estudar em casa. Elas deram graças a Deus, porque ia ser a solução dos problemas. Ela saiu, bicho do mato, agressiva, depressiva, suicida, anoréxica. Hoje ela não fala mais de se matar, hoje ela não fala mais de morrer, ela não fala mais de matar ninguém, ela não entra mais em surto, ela não se joga mais no chão. Não tem crise nenhuma. Hoje a gente não sabe se a Cristal estaria viva se ela ainda estivesse na escola. A gente tem que terminar nesse país com a impossibilidade de discutirmos certos temas. Então nós ficamos atrás de outras legislações, inclusive de países vizinhos a nós, porque nós teimamos em colocar algumas coisas como sagradas e nós não afastamos totalmente esse conceito. Eu não quero nem saber o que se pensa. Por que países tão próximos a nós têm um sucesso tão grande com relação à educação domiciliar e nós aqui não vamos sequer tentar ver esta possibilidade? Se essas famílias de fato estão proporcionando, que está lá no artigo 205 da Constituição, que é o pleno desenvolvimento do indivíduo, formação para a cidadania, preparação para o mercado de trabalho em termos de acesso aos conteúdos acadêmicos, essas famílias estão de alguma forma garantindo, viabilizando o direito à educação dessas crianças. Assim como a gente tem escolas que estão também garantindo e outras que não estão, né? Então, acho que esse movimento traz pra gente esse desafio que a gente não restringir a ideia de direito à educação, esse conceito, como acesso à escola ou matrícula. Em 2009, quando eu comecei o meu estudo sobre educação domiciliar, as famílias que eu entrevistei eram as famílias que estavam por algum motivo respondendo ao processo judicial por terem retirado os filhos da escola. E das famílias que eu entrevistei, as motivações que mais se destacaram foram motivações muito mais relacionadas à falta de qualidade da escola, tanto na escola pública quanto na escola particular. E está muito relacionado aos objetivos da educação hoje, atualmente, né? Nesse nosso contexto histórico de tantas descobertas e conquistas na área tecnológica, da ciência. Então, basicamente, a gente pensar nesse modelo escolar, né, que a gente reproduz há séculos, né, de um professor falando para vários alunos e tentando transmitir o que historicamente, né, o conhecimento que foi descoberto e acumulado, quando hoje as novas gerações já têm novas formas de aprender. Eu comprei algumas plataformas. Ali ela tem acesso a aulas mais curtas, mais objetivas, dentro da capacidade que ela consegue aprender e entender. Mas não só isso, ela ainda tem a questão do hands-on, porque ela aprende na prática. Eu tô aprendendo algumas coisas que eu não aprendi na escola. O que nós defendemos, sobretudo na análise da opção, nós não temos uma legislação que proíba. Então, assim, surgiu uma possibilidade de educação que se submete a controles. Por exemplo, nós temos casos entre aproximadamente 7.000 crianças e adolescentes que fazem parte no Brasil desse movimento.
dentro de educação domiciliar, e esses adolescentes fizeram prova no Enem, fizeram prova na Enseja, fizeram parte de testes internacionais, e eles, via de regra, têm um rendimento muito bom. A gente baseia quase que integralmente o nosso entendimento na Constituição. Então, assim, é uma Constituição que prima pelo pluralismo. Então, eu opto para que a gente tenha num país democrático como é o que nós estamos construindo, a possibilidade de que a diversidade seja priorizada. Entendo que a riqueza, a questão do ensino domiciliar é a gente poder ter esse direito, para que cada família decida da maneira melhor. A educação domiciliar é mais uma opção. A minha intenção é despertar nos meus filhos a vontade e o desejo pela educação.